feliz aí com Jesus essa noite? Glória a Deus. Tão gostoso estar esse lugar, né, irmãos? Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo número 15, por gentileza. Quero falar um pouquinho algo que, nessa madrugada, quando eu levantei para orar, eu li essa passagem, até postei ali no grupo dos obreiros, um versículo dessa palavra. Hoje à tarde, quando eu preparava, o Senhor falou algo no meu coração, quero estar passando para a igreja nessa noite. Quero cumprimentar todos que me ouvem pela internet, pela rádio. Jesus ama a vida de cada um de vocês. Eu quero dizer para vocês que o Senhor tem um projeto muito grande, e é por isso que você está assistindo nesse momento e ouvindo esse culto. Deus te abençoe também no nome de Jesus. Todos encontraram? Amém? Diz assim então a palavra do Senhor, capítulo 15, o verso de número 21, o que se intitula, esse capítulo diz, a mulher cananeia. E partiu Jesus dali, e foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogavam-no dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos, deita-lo aos cachorrinhos? E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Amém? Incline um pouco sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar contigo. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar, Senhor, essa igreja, nesse momento, Senhor. Eu quero te pedir, que o Senhor, Pai, acampe anjos ao redor dessa igreja, e que repreenda agora, Senhor, todo espírito de distração, aonde, Senhor, as ondas sonoras do rádio e a minha voz estiver chegando, Pai, repreenda todo espírito de distração. Abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para entender a sua palavra nessa noite, no nome do Senhor Jesus, amém, amém. O Senhor pregava, quem sabe o seu sermão mais importante, o chamado Sermão das Montanhas, em umas montanhas que ficam praticamente nas costas de Cafarnaum, na Galileia, onde ele fez a maior parte do seu ministério. Essa cidade de Cafarnaum estava aproximadamente a uma fronteira mínima de 40 quilômetros da onde os cananeus viviam. E disse, enquanto o Senhor estava pregando o sermão da montanha, muitos cananeus eles vinham para ouvir o que o Senhor dizia. O Senhor prega o sermão das montanhas, ele vai até a fronteira em sentido à cidade de Sidom e Tiro, assim como nós lemos. Essa cidade, ele saía da cidade de jurisdição judia e entrava numa jurisdição cananeia. Ele saía da onde era o território judeu e entrava para o território gentil. Ele saía da onde ele era considerado um judeu e entrava para um lugar aonde era denominado terra de outros povos. Ou seja, os judeus, eles acreditavam que a salvação e Deus estava somente com eles, somente com o povo deles, com os judeus, com essas pessoas que viviam em toda a nação de Israel. E o Senhor, ele sai, e aí encontra-se os cananeus. Eles eram, irmãos,
os povos que eles eram inimigos dos judeus. Se você vê desde o momento em que Josué entra e Deus manda ele tomar a terra prometida, ele tem uma ordem de destruir todos os povos ao qual se colocavam à frente do povo judeu, do povo de Israel, que se opunha para que eles pudessem tomar a terra que era de promessa, que tinha sido dada de promessa a Abraão. E dentro desses povos, os cananeus eram uns deles. Vocês encontram isso em toda a palavra do Antigo Testamento, grandes citações. Era o povo que se opôs a que Israel tomasse a terra que Deus tinha prometido para eles. Dessa terra também vinha a pior rainha que já teve toda a história de Israel, Jezabel, casada com Acabe, mulher responsável por matar profetas e colocar a idolatria dentro daquele país. Então a rivalidade e a rejeição que o povo cananeu tinha do povo judeu era algo incontestável. Muito pelo contrário, eles tratavam aquele povo como cachorro. O apelido que eles tinham eram de cachorros. Se você anda por todo Israel, raramente você encontra um cachorro, não que hoje ele seja um animal maldito, mas naquela época o cachorro não era um animal bem visto pelo povo judeu. Então eles tratavam aquele povo como cachorros. Daí então que essa mulher toma essa citação de cachorrinhos. Eles eram povos impuros, eram povos a qual o judeu não poderia se misturar. Mas o Senhor, com aquele passo que ele estava dando, com essa passagem, a primeira coisa que ele dá, ele sai do território aonde era a nação de Deus, a nação de Israel, e vai em direção, a primeira vez, a um povo gentil. Ou seja, o primeiro passo que o nosso Senhor Jesus ele dá, dizendo que a salvação, ela não estava somente para os judeus, mas que ela também poderia alcançar aos povos gentios. Nesse momento, aquela mulher, quem sabe ela ouve aquela história, de ver, quem sabe ela ouve dizer que aquele homem que fazia milagres, aquele homem que tinha tanta sabedoria nas suas palavras, estava entrando na cidade de Tiro, ou na cidade de Sidom, cidades aonde ela vivia. Diz a história que essa mulher, ela é mãe de uma menina, a qual é endemoniada. Vocês leram isso comigo nessa palavra. E eu creio, meus irmãos, que não existe situação mais difícil de que alguém ter um problema dentro da sua casa, de ordem de um filho inclusive. Essa mulher, ela se nota que era uma mulher completamente desesperada. Ela estava realmente numa situação a qual ela não tinha mais aonde buscar uma alternativa. Por isso que ela sai correndo em direção ao Senhor. Não existe, meus irmãos, não existe nada mais difícil do que um problema dentro de casa. Não existe. Um problema com um filho, um problema com um casamento, um problema financeiro. Tudo que se toca dentro da nossa casa afeta completamente a nossa vida exterior. É muito difícil alguém que não está bem na sua casa desempenhar um bom papel no seu trabalho ou um bom papel ministerial. Só que aqui nessa palavra eu encontro duas situações. Uma, que essa mulher ela tinha um problema dentro da sua casa, e também ela tinha um problema dentro da sua alma, porque ela tinha uma ferida aberta, uma tristeza, uma preocupação com a situação de uma filha, a qual lemos que ela é uma menina que estava completamente endemoniada. Então ela não tem outro recurso do que buscar a salvação da sua filha na presença da pessoa do Senhor Jesus. E quando eu olho para isso, eu vejo algumas situações. Eu vejo que essa mulher, ela consegue identificar um problema que ela tinha dentro da sua casa. E o grande problema de hoje é que nós não queremos enfrentar os problemas dentro da nossa casa. Não queremos buscar uma ajuda fora da nossa casa. Nós queremos, principalmente quando somos homens e mulheres que já somos cristãos, que fazemos parte da igreja, nós temos vergonha de abrir as coisas que acontecem dentro do nosso lar. Parece uma vergonha, uma tristeza de que alguém está na sua casa, por exemplo,
uma família de pastor e que seu filho, ele seja um desviado dentro da igreja, participa dos cultos, mas não quer saber nada. Ou quem sabe o problema de um casamento. Quantos se nós vemos situações de casais dentro da igreja que já dormem em camas separadas, mas aparentemente perante a congregação todas as coisas estão bem. Queremos esconder algo que está dentro da nossa casa, porque as coisas que estão na nossa casa, elas são difíceis de lidar. Não queremos aceitar. Problemas acontecem também em que um pai muitas vezes não consegue e não admite o problema que um filho tem, não aceita o problema que o filho tem, porque tem vergonha de expor isso para uma congregação ou para qualquer outra coisa. O que é que vão falar da minha casa? De que maneira vão julgar? De que maneira vão me ver? Eu vejo uma igreja de hoje que é muito preocupada com a aparência, com o que vão pensar de mim, o que é que vão falar de mim. E eu vejo que essa mulher, ela tem uma grande virtude desde o princípio, que ela não teve vergonha, ela não teve medo de se expor, ela não teve medo de assumir um problema que ela estava vivendo. Então a única coisa que ela diz, e ela consegue entender que aquele problema passava da sua alçada, aquele problema ele deixava de ser humano, aquele problema ele já era um problema espiritual. Por isso que ela identifica, ela chega e diz: Senhor, a minha filha, ela está completamente endemoniada. Aquela mulher ela consegue ter uma percepção, mesmo não sendo uma mulher que fazia parte da nação, mesmo sendo uma mulher que fazia parte do povo de Deus, ela era uma cananeia, ela era uma rejeitada, ela era vista como uma impura. Mas aquela mulher que era vista como uma impura, ela teve a percepção de entender que ela só podia encontrar a salvação da sua casa em alguém chamado Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que pregava uma palavra nas circunvizinhas cidades aonde ela estava. Meu Deus, eu não consigo entender como pessoas dentro da igreja querem esconder os problemas que estão na sua casa, tendo Jesus tão próximo, tendo o Senhor tão esclarecido, querem ocultar o que acontece não somente na sua casa física, mas dentro da sua casa espiritual, que ainda é muito pior. Assim como temos filhos humanos, nós temos filhos espirituais. Os filhos espirituais são os nossos ministérios, são os dons que o Senhor entregou nas nossas mãos. E pessoas ocultam o problema vivido dentro da sua alma, dentro da sua casa espiritual. Ocultam o problema dentro das suas casas naturais e físicas. Mas aquela mulher, ela pede socorro, ela sai ao encontro de Jesus, ela corre, grita desesperada, e a primeira coisa que eu vejo é que aquela mulher ela tem barreiras para quebrar, ela tem muros para derrubar, e o primeiro muro que ela tinha que derrubar era dela ser aceita entre o povo de Deus. Ela era uma cananeia, ignorada pelos judeus. E quantas pessoas, quando caem, quantas pessoas, quando tem problemas espirituais dentro da igreja, quando os outros ficam sabendo, colocam barreiras entre aquelas pessoas e a igreja. Coloca uma barreira de exclusão dizendo: esse já não faz mais parte do nosso povo, esse já não faz parte do nosso ministério. Quem sabe Deus quer tirar essa pessoa de um lugar, quer levar para outro lugar,
para uma outra denominação e sai amaldiçoado, porque como dizem, somente esta nação, somente essa igreja tem a salvação. Mas o meu Senhor Jesus, nessa noite, nessa palavra, Ele sai das limitações da religiosidade que se encontra em Jerusalém, em Israel, e vai para junto dos cananeus. Ele sai da igreja e vai para fora da igreja, porque Ele sabe que quem precisa de Jesus está fora da igreja. Meu Deus, a primeira barreira que aquela mulher tem e que ela encontra é que os discípulos dizem: Senhor, deixa essa louca para lá, ela está gritando. Tem pessoas que estão desesperadas, meu irmão, dentro da igreja gritando. Aí quando você vê alguém dentro da igreja que grita, glorifica, dá glória a Deus, busca, diz: Senhor, eu preciso de ajuda, chora, se quebranta. Muitos dizem: é um louco, é um maluco. Aquela mulher, vocês leram comigo, os discípulos diziam: Senhor, despede-a, ela está gritando atrás de nós. Aquela mulher, a primeira, a segunda barreira que ela encontra, além de não fazer parte do povo de Deus, se sente rejeitada por quem? Pelos discípulos. Se sente rejeitada por quem? Pelos obreiros que andavam com Jesus. Aqueles que deveriam abrir os braços e receber alguém desesperado que entra na igreja, rejeitam e diz: é um louco, grita. Parece que eu vejo essa cena hoje, de pessoas desesperadas, buscando um socorro, gritando, precisando de ajuda. E o povo de Deus só quer ficar entre eles. O povo de Deus só quer reunir entre a irmandade. O povo de Deus, os discípulos, os obreiros, só querem fazer reuniões secretas, churrasquinho entre eles, jantinhas entre eles. Enquanto que aqueles que precisam estão gritando, pedindo ajuda de Jesus. Aquela mulher tem outra barreira para enfrentar: a discriminação dos obreiros dentro da casa do Senhor. Logo depois, o próprio Senhor Jesus solta uma palavra. Ele diz assim: ou melhor, não disse nada. Quem sabe quando os discípulos disseram: Senhor, despreza, diz a palavra no outro versículo, que ele não disse nenhuma palavra. E não tem situação tão difícil, de que você precisa de uma resposta de Deus, porque você está destruído, a tua casa está destruída, está vazia, morta, ou até mesmo endemoniada, tua casa espiritual e física, e você vem para a igreja e se sente um excluído que não faz parte do povo. Entra na igreja, não tem um obreiro para te abraçar e para te cumprimentar. Rejeição. 3, você senta, vem na igreja 1, 2, 3, 4 vezes, e parece que Deus não fala contigo. A palavra não é para você. Deus não usa ninguém para ir, um profeta, para te dizer: eis que se diz o Senhor. E passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 cultos, 1 mês, e Deus está em silêncio. Não existe palavra nenhuma. Imagina, irmão Claudinei, aquela mulher, quando
quando ela conseguiu chegar em Jesus, quem sabe dizendo: esse é o homem. Eu ouvi, meus vizinhos me contaram que esse homem faz milagre. Eu teve um vizinho meu, quem sabe ela disse que viu ele pregar lá no Sermão da Montanha, tanta sabedoria. Eu rompi a barreira, me quebrei, estou aqui, mas ele simplesmente não me diz nada. E é difícil, meu irmão, quando parece que você abre a Bíblia, lê uma passagem e vira outra, e lê e vira outra, e vem num culto e ouve um louvor e ouve outro, e parece que Deus não fala contigo, parece que Deus está em silêncio, não te dá uma resposta. O que fazer? Quando parece que até Deus esquece de nós, quando parece que o problema é só teu, não aparece ninguém, nenhum obreiro, nenhum homem, nenhuma mulher de Deus para te socorrer. E sem bastar disso, o silêncio de Jesus. E quando ele fala, a coisa ainda é pior. Quando o Senhor abre a boca nessa passagem, ele diz assim: eu não vim, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Quando Jesus solta aquele que tinha que dar palavra e esperança para ela, ele diz: eu não vim para você que é cananeia, eu vim para aqueles que são perdidos de Israel. Duro é quando a palavra parece que até a palavra te rejeita, parece que as portas se fecham por contrário, por tudo. Mas então, pastor, o senhor estava rejeitando aquela mulher. Por que o senhor falou isso para ela? Se ele via todo o sofrimento dela. Não. O silêncio, a atitude de Jesus estava fazendo um despertar dentro do coração daquela mulher. O que Jesus estava fazendo é trazendo no interior dela algo que qualquer um precisa para vencer. Algo que tem que nascer dentro de mim e de você para vencer. Quando aquela mulher se sente rejeitada, humilhada, sem palavra, sem alguém para acudir, nasce dentro dela algo chamado perseverança. Diz o livro de Marcos, no capítulo 7, que é a mesma passagem, diz que o Senhor, ele entra numa casa, nos cananeus, e estavam cheios de pessoas ao seu redor, e diz que aquela mulher, ela não ficou somente com aquelas palavras, e ela diz, ela vai e se joga, rompe todas as barreiras, e se joga aos pés do Senhor, e diz: Senhor, socorre-me, Senhor, eu preciso de socorro. Aquela mulher grita, diz que ela clamou. Clamar é uma expressão da angústia da alma, é diferente de gritar. Clamar é uma dor que sai do fundo das entranhas do coração, do mais profundo sentimento de que alguém pode ter. Aquela mulher não se conforma com a rejeição, de se sentir excluída dentro da igreja. Ela diz: não, eu acredito até o último dia. Ele disse que aquela mulher, ela vai, e quando algo nasce nela chamado perseverança, se a atitude dela, ela se joga aos pés de Jesus e diz algo que é fundamental para quem é o gentio.
ela diz Senhor. E a entoação, se você entende no inglês e no hebraico, no inglês se chama My Lord, meu Senhor. Os lords eram alguém que tinha o total autoridade sobre a vida daquele que chamava de Senhor. Era um reconhecimento de que ele era dono de toda a autoridade sobre a vida dele. Isso era um lord, isso era um senhor naquele tempo. Quando ele diz Senhor, quando ela diz Senhor, o mundo começa a se abrir diante daquela mulher. Porque a primeira coisa que ela fez foi se humilhar. Depois da perseverança veio a humilhação. Depois da humilhação, ela teve um reconhecimento de que Jesus era o seu Senhor. O que o Senhor estava fazendo com ela com o silêncio, o que o Senhor estava fazendo com ela, supostamente com uma palavra de boca fechada, Ele estava querendo saber se aquela mulher ia lutar por Ele até o fim. E sabe por que tem pessoas que não são abençoadas? Porque elas chegam na metade do caminho e desiste na primeira rejeição da porta. Ela diz: não vou mais na igreja, porque não me cumprimentaram. Eu não vou mais na igreja, porque o obreiro, porque o pastor não me cumprimentou. Eu não vou mais na igreja, porque lá eu me sinto fora. Parece que eu não sou ninguém, eu não faço parte do número daquele povo. Eu não vou mais na igreja, porque lá Deus não fala comigo, lá Deus não usa profeta. Lá Deus não usa ninguém para falar comigo, então eu vou embora para outra igreja. E o que o Senhor estava fazendo? Ele estava fazendo que o coração dela, a mulher interior dela, despertasse. Aquela mulher, ela vai e se joga, se humilha, reconhece que Jesus era Senhor sobre a vida dela. Eu tenho uma notícia para te dar nessa noite, para os que estão aqui, para aqueles que me ouvem. Se você é frequentador da igreja e você nunca reconheceu a Cristo como teu Senhor e suficiente Salvador, não espere milagre da parte dele, porque Jesus, ele só tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Aquela mulher clama, e ele diz algo que é tremendo. Ele diz assim, e ele respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? E ela disse: sim, Senhor, mas eu também, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Sabe o que ela quer dizer? Eu posso ser a mais humilhada, eu posso ser a mulher mais desprezada, mas essa migalha da graça que nasceu entre os judeus, ela também pode me tocar, e ela também pode fazer o milagre da minha vida. Essa graça que foi tão grande, entregue para os judeus, se ela me toca de migalha, ela vai salvar minha vida e a vida da minha filha. Eu posso ser um desprezado, um humilhado, rejeitado, mas eu também tenho o direito da salvação perante a Jesus Cristo, meu Senhor. A graça é para todos, a graça não é para os escolhidos, a graça não é para os ungidos, a graça não é para os profetas, a graça é para até o último humilhado dessa terra. A única coisa que ele tem que fazer é clamar para o Senhor e dizer: socorre-me, Senhor, porque eu preciso da sua ajuda e eu preciso da sua graça. Graça significa um favor não merecido. Você merece esse favor.
Você merece. Ele morreu por você. E o que Jesus responde para ela? Mulher, grande é a sua fé. Não desiste. Não desiste na metade do caminho, pelo amor de Deus. Não se sinta rejeitado, pelo amor de Deus. Jesus te ama, homem. Jesus te ama, mulher. Ele tem um propósito na tua vida, na tua casa. Ele te ama. A graça foi para você. A graça não está limitada a paredes. A graça, ela vem do céu com o derramamento do Espírito Santo. E no terceiro dia em que o meu e o teu Senhor venceu a morte, o sangue derramado do meu Senhor não está limitado a religião e nem a paredes. Ele sai de Jerusalém, ele sai de Israel e vai direto para o gentio. O que aquele homem fez? O que Jesus fez? Em toda a onisciência do Senhor, quando aquela mulher pensava que estava esquecida, ele já tinha saído ao encontro dela antes. Ele saiu antes ao encontro dela. Quando você pensa que Jesus não está te vendo, quando você pensa que ele já esqueceu de você, quando você pensa que você não faz parte da promessa, ele está indo direto para o teu encontro. Quando o Senhor diz para ela: eu vim para as ovelhas perdidas, aquela mulher sabia do que se falava. Ela dizia: eu não faço parte da promessa, eu não sou judia, eu não tenho uma profecia sobre a minha vida, eu não tenho nenhuma palavra de promessa sobre a minha vida. E às vezes você olha para você mesmo e você diz assim: meu Deus, eu vejo Deus falar tanto com meu irmão aqui do meu lado. Deus usa fulano, ciclano, beltrano e tetrano, que a vida dele vai ser uma bênção, que ele vai ser próspero, que ele vai ser curado. E para mim, eu não tenho promessa da minha vida, eu não tenho promessa sobre mim. Era assim que aquela mulher se sentia, mas ela não entendia que o dono da promessa tinha ido ao encontro dela, que ele tinha saído da morte, de uma cruz, ele já estava no caminho de busca daquela mulher. Você não precisa de promessa, porque o dono da promessa, o cumpridor da promessa, ele está ao teu alcance, a 1 centímetro de você. Mateus diz: ó grande mulher. Marcos, no capítulo 7, diz que Jesus olha para ela e disse: pela tua palavra, a tua filha foi salva. Jesus não tinha liberado nenhuma palavra para ela, mas a expressão da fé, em dizer que a migalha que tinha caído da graça do judeu na vida dela, a palavra que ela liberou de dizer: Senhor, socorre a minha filha, eu preciso da tua ajuda, Senhor. A palavra que saiu da boca dela foi determinante para a salvação da sua casa. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, para de ficar chorando as pitangas atrás das portas. Para de ficar chorando as pitangas dos irmãos e com as irmãs. Para de ficar chorando pelos cantos. O Senhor libera uma promessa sobre a sua vida, é a tua palavra. Diga: minha casa vai ser salva assim, o meu marido vai se converter. Hoje eu posso estar passando uma miséria, mas eu vou ser próspero sim. Eu creio nele até o fim, até o último dia. E mesmo se ele não me abençoar, a única coisa que eu quero é a minha salvação. Libera a palavra, libera a palavra, libera a palavra.
diz ele. O Senhor diz: a tua palavra curou a tua filha. Profetiza, profetiza, acredite nos seus projetos, tenha fé, desempenhe. Aquela mulher, ela saiu de casa e deixou a sua filha. A palavra diz isso. Ela deixou a sua filha, quem sabe, sozinha com alguém. E ela falou: não me interessa. A única coisa que eu quero é encontrar a esse homem que faz milagre. Eu vou ao encontro dele, custe o que custar. Eu vou acreditar na palavra dele, e custe o que custar. Não tem impedimento que vai fazer eu não encontrar ao homem da promessa. A tua bênção está na tua boca. A tua bênção está no teu coração. Só depende de você. A tua palavra tem autoridade no mundo espiritual, porque a graça já te alcançou.